dia, meu querido, minha querida. Que bom estar aqui com cada um de vocês neste vídeo, né? Que estamos aí na quarta palavra de Maria, ok? Então, já pega a sua Bíblia aí e vamos estudar este verso, né? E eu já vou te dizer qual é. Mas antes, quero te dizer uma coisa. Palavra aberta significa Jesus no coração. Por quê? Porque cada versículo que nós estamos aprendendo, cada versículo que entramos em contato é um encontro com o nosso Criador. Amém? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este conteúdo, né, da Palavra de Deus que está aqui. Espero que cada dia desta série, enfim, né, você tenha a sua Bíblia ao seu lado para realmente estudar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo lido, né, por mim, ok? Então, hoje vamos finalizar aí o livro de Lucas, né? Como eu disse no começo, volto a repetir agora, né? Das 7 palavras de Maria, 4 se encontram em Lucas, né? E hoje nós veremos a última palavra dela em Lucas. E no próximo episódio já estaremos em João, né? Na 5ª palavra de Maria, né? Mas vamos lá. Abra sua Bíblia então em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, o verso é o 48 e o 49, tá bem? Então, Lucas 2, verso 48 e 49. Lá diz assim: logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. 49. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Queridos, este é o capítulo mais relevante das 7 palavras de Maria. Por quê? Porque nesse capítulo a maternidade se encontra com o ministério de Jesus. Exatamente. Então, perceba uma coisa. Durante os 3 dias em que estivemos a meditar e a ler e a compreender sobre as palavras de Maria, no primeiro episódio vimos que Maria, a pergunta de Maria, como será isto? Ou seja, né, a dúvida, a fé não elimina as dúvidas, mas sim, por meio da pergunta, a fé ela é construída. Então, assim, vejamos que quando a pergunta nasce de um coração sincero, ela mais beneficia aquele que está a perguntar, né? Então, Maria, aqui neste caso, ela tinha uma fé sincera. A pergunta não eliminou a fé, mas fez com que a fé fosse aos poucos sendo construída, né? No segundo episódio, vimos que a fé ela passa por uma submissão, né? Então ela não passa pela ostentação, mas sim pela submissão. Então Maria ela se submeteu aos desígnios de Deus, mesmo não sabendo como isto de fato aconteceria, né? E no terceiro dia, né, vemos que a fé, quando parte de um coração sincero,
quando parte de um coração submisso, ela louva, ela adora, ela glorifica. Ou seja, ela parte do intelecto para uma atitude, para uma ação. Então aqui vemos Maria a louvar a Deus pela promessa de que ela seria mãe, mesmo antes aqui, quando Maria louva, ela ainda não tem no colo Jesus Cristo, é bem antes, né? Então, a fé de Maria, ela é uma fé sincera, que indaga, ela é uma fé que depois se submete à palavra do anjo, ela é uma fé que adora, né? E agora vamos ver uma fé que aprende, né? Uma fé que aprende. Aprende sobre o mistério e o silêncio de Deus, né? Então aqui neste quarto episódio, vemos que a fé que aprende, né? A pergunta, né? Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura, né? Veja que a humanidade, ela por vezes sobressalta a nossa vida, a nossa realidade. E esta mesma pergunta que foi feita por Maria é feita por cada um de nós, né? Senhor, por que eu tenho este câncer? Por que eu estou passando por esta aprovação? Por que eu estou sofrendo por sei lá, por qualquer coisa que aconteça, né? Senhor, por que estou nesta situação, né? É uma pergunta que mexe com o coração, né? Com o coração humano, né? Mexe com a nossa humanidade, né? A nossa finitude se encontra com a infinitude, né? A nossa pecaminosidade encontra-se com a incorruptibilidade, que é Deus, né? Que não tem pecado, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Então, por vezes, muitas das vezes, né, a fé, a pergunta deve nos mover à fé, né? A fé é que move as perguntas, né? E veja que eu gosto muito de um pensamento de um autor brasileiro, né, Luiz Fernando Veríssimo. Ele diz que quando você tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, né? Então, olha só, assim foi com Maria. Desde a primeira palavra dela até a quarta agora, esta palavra de Luiz Fernando Veríssimo, ela foi real na vida de Maria, né? Porque Maria não entendeu como seria o desígnio de Deus, né? Ela perguntou, ela teve uma fé sincera, uma fé ativa, uma fé reativa, mas uma fé que adora, ela adorou, mas ela não entendeu como isso aconteceria, né? A Bíblia chama isso de mistério da piedade, né? Ninguém sabe ao certo e nem saberá ao certo como foi a concepção de Jesus, né? Esse é o mistério da piedade. E tem um outro mistério também, que é o mistério da iniquidade, como surgiu o pecado no coração de Lúcifer, né? Mas isso é uma outra história, né? Então veja que a fé, ela por vezes precisa ser aprendida, né? Precisa por vezes ser praticada, precisa por vezes ser alimentada, né?
A fé, ela não é algo assim, como num passe de mágica, que pedimos ao gênio da lâmpada, né, para que nos dê fé, e automaticamente a fé já estará a fazer parte da nossa vida. Não é assim que funciona, né? Na Bíblia, a fé, ela é construída, né? De Gênesis a Apocalipse, vemos profetas, vemos patriarcas, vemos reis, né? Desenvolvendo, praticando a fé ou não também, né? Caso não queira praticar a fé, né? Então temos exemplos, inúmeros exemplos de pessoas que aprenderam, né? Não só na bonança, mas também na adversidade, a como ter uma fé sólida, como ter uma fé que agrada a Deus, né? Porque a Bíblia mesma diz, uma das definições que a Bíblia apresenta para a fé está lá em João 11, verso 1. Ora, sem fé, aliás, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, estou aqui corrigindo, né, ao vivaço para vocês. Então, a fé, ela é algo inerente a Deus. Ela não é inerente a nós. Nós não temos fé, né? Tanto é que, numa outra ocasião, Jesus fala assim, se nós tivéssemos fé, né, seríamos capazes de dizer aquela montanha para ela se retirar e ir para outro lugar, e assim a montanha se faria, né? Então, a fé, ela precisa ser aprendida, né? Maria, ela não estava a ser, nada contra, obviamente, né? Mas ela não estava a ser mãe de qualquer garoto, né? Ela estava a ser mãe do menino Jesus, né? Então, e nessa altura aqui do campeonato, Jesus estava no meio dos doutores da lei, exatamente. Jesus aqui, pelo contexto histórico, né? Jesus aqui já tinha por volta de 12 anos, né? Ele já podia estar em contato com, com os doutores da lei. E aí então eles vão, Maria e José vão a Jerusalém para uma festa, né? E aí então, durante essa festa, eles, Jerusalém na altura recebia mais ou menos aí 2 milhões de pessoas por ano, né? Então podia ser uma cidade até pacata, mas por ocasião de muitas festas, né? Eles celebravam 7 festas, tá? Só para vocês terem conhecimento. Por quê? Porque eles eram descendentes já da primeira geração do Egito, que tinha saído do Egito, mas antes disso tinha feito uma festa, né? E ao longo do deserto, Deus foi dando celebrações para ele, né? Para seu povo. E quando aqui em Jerusalém José e Maria estiveram, né? Eles consequentemente, eles participavam dessas festas das cabanas, das barracas, enfim, né? Várias outras festas, né? E aqui então, como eu falei a princípio, Jerusalém podia até ser uma cidade pacata, mas por ocasião das festas afluía para aquela cidade milhares de pessoas, né? E era razoável que alguém se perdesse,
né? Como foi o caso aqui, né? Se a gente for ver o contexto aqui, Lucas 2, verso 46, diz assim: 3 dias depois, olha só, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então eles procuraram Jesus por 3 dias, e no último dia só é que encontraram o menino Jesus, né? E aí vem toda este desenrolo, né, dos fatos, do verso 48, 49, né? E aí vem a pergunta: filho, por que fizeste assim conosco? Né? Então essa pergunta é uma pergunta emblemática, né? Porque ela transcende o tempo, transcende o espaço e chega até nós hoje, né? Porque em muitas situações de nossa vida temos a mesma reação de Maria, né? Senhor, por que estou passando por isto? Por que estou passando por este crisol, né? Por que estou passando pelo divórcio? Por que estou passando por este câncer, por este cancro, né, aqui em Portugal? Por que estou passando por N situações, né? É quando a humanidade se encontra com a divindade, né? E aqui Jesus, Maria estava se encontrando com a divindade de Jesus, né? Porque a maternidade se encontrava com o ministério de Jesus. Então não era, como eu falei e volto a repetir, Maria não estava a ser mãe de qualquer garoto, simplesmente. Não. Ela estava a ser mãe do menino Jesus. Enquanto que Maria tinha um propósito para Cristo, né, como seu filho, e obviamente isso é perfeitamente normal, as mães terem um, um propósito para o filho, né, desde que ele nasce até a sua idade adulta, né? Deus, por sua vez, tinha outro propósito para Jesus, né? Então veja que os propósitos nem sempre eles se batem, né? Eles dão certo, né? Por vezes o nosso propósito muitas vezes se choca com o propósito divino, né? Muitas vezes nós queremos algo, mas Deus tem coisa muito melhor para cada um de nós, né? E aí, por vezes, acaba esse grande conflito entre nós, a nossa finitude, com a sabedoria de Deus, né? E aí dá esse choque, né? E Maria precisava entender, né, que 18 anos, por aí 19 anos depois, né, Jesus já com 30 anos, começaria o seu ministério, né? Então aqui Jesus está pré-iniciando o ministério, né? Por quê? Porque caso as afirmações de Jesus para com aqueles doutores da lei fossem levados a sério pelos doutores da lei, né, a religião da época teria tido uma reforma totalmente diferente daquilo que havia sido até então, né? Então, caso eles tivessem observado as palavras de Cristo Jesus, né? Porque ali, no meio daquele embate, né, os fariseus perguntavam, os saduceus perguntavam a Cristo, Cristo respondia, Cristo perguntava, por vezes também eles podiam até responder, mas eles não ficavam por isso mesmo, né?
Eles não levavam a sério as palavras de Cristo Jesus. Por quê? Porque uma das causas, né, que Jesus, como eu falei a princípio e volto a dizer, Jesus tinha apenas 12 anos. Né? E muitos dos doutores da lei, logicamente, tinha 30, 40, 50 anos, 60 anos, né? Eram já sacerdotes, né? Serviam no templo, né? E já tinha, na visão deles, né? Já tinha toda uma bagagem extensa, né? De conhecimento, enfim, né? E etc. E eles, pura e simplesmente, não aceitaram a, as sugestões ou então as ideias do próprio Jesus, né? Então, durante toda a vida de Cristo, né, até a sua morte, Jesus, de alguma forma, sofreu preconceito, né? Desde os 12 anos, quando ele, pela primeira vez, ele vai a público, né, para debater ali, perguntar, enfim, né, até a sua morte, de alguma forma, Jesus passou pelo preconceito, né? E isso, nos dias de hoje, é também, infelizmente, muito significativo, né? Porque muitas pessoas passam por isso, né? E uma outra questão também é que Jesus, ele era criança, ele tinha 12 anos, né? Ele sabia responder as perguntas, né? E uma coisa que intrigava muito, demasiadamente, os fariseus, enfim, os doutores da lei, é que Jesus não havia sido instruído por eles, né? Ou seja, Jesus não foi numa escola formal, né? Ele não aprendeu em uma escola formal. Ele teve um aprendizado tal qual foi o seu primo, né? João Batista também, ele não aprendeu com, com os doutores da lei, né? E olha que interessante, né? Só um paralelo bem interessante, né? O pai de João Batista, Zacarias, ele era sacerdote, né? Então, ou seja, o caminho estava sendo preparado. Olha só como que é a, a realidade, né? Perceba isso que eu estou a dizer, né? O propósito do homem versus o propósito de Deus, né? E isso se encaixa perfeitamente na nossa vida, né? Porque pela lógica, né, João Batista estava com o caminho aberto para ser o próximo sacerdote após a morte de seu pai, né, que era sacerdote. Porém, ele não aprendeu com os rabis, ele aprendeu na escola da natureza, tal qual foi seu primo Jesus. Ele aprendeu com as coisas do campo, longe do tradicionalismo, né? Longe da religião rígida, fria e longe da também ostentação, né? Que a galera daquele tempo, os sacerdotes, enfim, eles trabalhavam muito com a ostentação, né? Quando na verdade o Espírito Santo trabalha em nós por meio do quebrantamento, né? Então nós temos aqui duas ideias. Ostentação, né, liga-nos à ideia de Satanás, né, porque ele ostentou ser igual a Deus, né, e sabemos o resultado. E quebrantamento,
né? Então temos duas ideias, duas fontes diferentes de como sermos alunos, né? Ou somos alunos do inimigo ou de Deus, né? E Deus nos convida a sermos seus alunos por meio do quebrantamento, e quem gera isso é o Espírito Santo, né? E quando somos quebrantados, estamos sendo moldados, né? Estamos sendo moldados e estamos cada vez mais perto da vontade de Deus, né? A vontade de Zacarias era que o filho seguisse o sacerdócio, né? Se for olhar pela lógica, né? Mas, pela lógica divina, ele deveria ser a voz do que clama no deserto, o profeta Isaías, né? Então ele preparou as veredas, né, para que Jesus pudesse vir logo à frente, né? Então aqui veja que a fé ela é construída, né, em diferentes personagens, né? Zacarias, João Batista, Jesus, Daniel, enfim, cada um teve seu momento de aprendizado, cada um teve seu momento de amadurecimento, cada um teve seu momento de aperfeiçoamento, né? E aqui especificamente no caso de Maria, né, aprendemos que a fé, estamos a aprender que a fé ela ela precisa ser praticada, né? Ela precisa ser valorizada também, ela precisa ser ensinada, né? E quando é por isso que eu falei e volto a repetir, né? Quando você pensa que tem todas as perguntas, vem a vida e muda todas as respostas, né? Ou seja, Maria pensava que sabia tudo a respeito de Cristo, né? Ah, não, ele é meu filho, eu cuido dele, né? Alimento ele não só materialmente, mas com a palavra de Deus e tal, porque Maria também tinha esse propósito, né? De ensinar Jesus com a palavra de Deus, né? Mas ela se esqueceu pelo qual a missão dela tinha sido dada, né? Ou seja, a missão dela era que ela pudesse ensinar o filho, né? Como diz o sábio Salomão, né? Ensinar o filho no caminho em que se deve andar, né? Provérbios 22:6, ou seja, ela ensinou Jesus no caminho do Senhor, né? Mas ela não compreendia, ou talvez não na sua totalidade, né? E aí é que está o ponto, né? Quando você pensa que sabe tudo, às vezes surge uma circunstância em que mudam-se as perguntas ou mudam-se as respostas, né? E aqui foi a circunstância que mudou todas as respostas que Maria não tinha, né? Maria tinha um grupo de perguntas, mas nesse dado momento as respostas não eram satisfatórias às perguntas que ela tinha, né? E com isso, Jesus, com 12 anos de idade, já mostrou para ela e para José, obviamente, que os ensinamentos dos pais não só tinham dado certo, né, porque muito daquilo que os doutores da lei estavam ouvindo, eles ouviram pela primeira vez, né? Nunca ninguém antes, nenhuma outra criança havia estado com eles e respondendo e perguntando, enfim. Essa foi a primeira e única vez que um menino se defrontou com os doutores da lei e pôde responder, afirmar, questionar, e, enfim, entrar ali num debate teológico,
né? E aí então, e eles entenderam, né? Os doutores da lei, os sábios da lei, eles entenderam duas coisas, né? Primeiro, eles entenderam que se eles praticassem a religião, a reforma da religião seria outra, né? Seria totalmente diferente. E eles entenderam que aquele menino era de uma sabedoria que eles desconheciam, né? E que eles não encontraram em nenhum outro moleque, nenhuma outra criança, né? Apenas em Jesus. Eles foram obrigados a reconhecer esses dois aspectos, né? Então, uma fé que aprende, uma fé que é viva, uma fé que é ativa, uma fé que é capaz de transcender o tempo, o espaço, né? E as circunstâncias, né? Então, veja, quando aqui Maria pergunta, nessas quatro palavras de Maria, em Lucas, né? Essa é a segunda vez que Maria pergunta, né? A primeira, como será isto? Né? Se tratando ali da revelação do anjo Gabriel para com Maria, né? Que ela seria a mãe. E aqui agora, filho, por que fizeste assim conosco? É a segunda vez que ela pergunta. E ela, pelo contexto e pelo que conhecemos de Maria, sabemos que estas duas perguntas partiram de um coração sincero. Partiram de um coração que estava disposto a aprender, a praticar. E assim foi. Queridos, lembre-se, né? Quem caminha com a Bíblia nunca estará só ou sozinho. Né? Por quê? Viver a palavra é viver mediante a vontade de Deus. Amém? E não se esqueça, né? Deixe o seu like, né? Para que cada vez mais o YouTube entenda que isso é bem relevante para você, né? Para mim está sendo gratificante, muito gratificante poder desenvolver essa série, né? Então deixe o seu like, também se inscreva, né, nesse canal e partilhe também com outras pessoas aquilo que Deus tem falado ao seu coração, tá bem? Forte abraço e até o próximo vídeo.